Em nome de Jesus, e com alegria no coração vamos dar a mais linda salva de palmas para Jesus. Isso, mais forte, meu irmão. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo neste lugar de adoração, na congregação dos valentes, onde você vai receber a tua bênção aqui neste dia de hoje. Pode ter certeza, meu irmão, o Espírito Santo já está se envolvendo aqui no nosso meio. Jesus já está passando aqui no nosso meio e vai abençoar cada vida que aqui está, meu irmão. Meu irmão, abra teu coração na presença dEle. Clame ao Senhor de todo o teu coração, meu irmão, que eu creio que Ele vai fazer maravilhas aqui no nosso meio, meu irmão. A palavra vai ser pregada, o louvor vai ser cantado agora, que você venha quebrantar o seu coração, que você venha se lançar diante da presença de Deus, meu irmão. Meu irmão, se você não fazer isso, você está morto por dentro. Quando você está na presença de Deus, você tem que estar vivo, sabe? Adorá-lo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, meu irmão. Que você venha ser esse dia, que venha ser esse dia da sua visitação para a honra e glória de Jesus. Amém, povo de Deus? Você crê nisso? Glória a Deus. Então convido a todos, coloca a mão sobre o seu coração, fecha bem os teus olhos. Isso. Comece a agradecer a presença dEle aqui no nosso meio. Comece a engrandecer o santo nome dEle. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado por essa oportunidade, Jesus, de poder engrandecê-lo, de louvá-lo, Senhor. Neste amanhecer, Senhor, nós estamos dando as nossas primícias, Jesus. O melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, o melhor, Senhor, nosso ser, do nosso viver, Jesus. Nós queremos ver o Teu toque, Jesus. Nós queremos sentir a Tua presença, Santo Pai. Vem sobre nós, Jesus. Oh, meu irmão, se alegre na presença do Senhor, meu irmão. Tem intimidade com o Santo dos Santos. Às vezes você, meu irmão, está frio na presença de Deus. Lembra da primeira essência, do primeiro amor, quando você tinha prazer de estar na presença dEle, quando você não media esforços de buscá-lo. Oh, meu irmão, seja fervoroso na presença dEle. Declare ao Senhor: meu Pai, eu quero o primeiro amor novamente, Jesus. Eu quero me entregar a Teu prazer, Senhor, de estar na Tua presença a todo instante, a todo momento. Oh, vem nos visitando, ó Pai. Vem nos tocando, ó Senhor da glória. Nós queremos mais e mais da Tua santa presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos ao céu, meu irmão, e faça dessa canção a sua oração. Aleluia, aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Levante suas mãos e declare: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Seu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Oh, nós queremos estar na Tua presença, Jesus. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Aleluia.
declara mais uma vez. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho, perca o brilho do primeiro amor. Hoje não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, eu já te particular. Declara, eu te adoro, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Isso, declara, eu te adoro, Senhor. Aleluia. Te adoro, nós te adoramos. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Isso, declare, vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim batido. Sua igreja declara, vem, Senhor, vem. Chama pela presença dele. Pede para ele te resgatar, te levantar, te conduzir em todas as coisas. Nós queremos te adorar. Quero ser teu jardim particular. Todo mundo declarando, vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Declara ele, Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos tanto, 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 Senhor. Resgata em nós a primeira essência, Senhor, o primeiro amor. Nós queremos, Senhor, ser totalmente dependente de Ti. Como criança, Senhor, que é dependente dos pais. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Vem nos visitando, ó Pai, neste instante. Vem nos tocando, Senhor, nosso coração, Pai. Porque queremos mais e mais a Tua santa presença em nossas vidas, Senhor. Entregamos os melhores dos nossos louvores, Jesus. Entregamos diante do Teu altar, Senhor, tudo que é nosso. Consagre, Senhor, nossas vidas. Consagre tudo que é seu, meu Pai. Para a honra e glória de Jesus.
que crê nesse Deus maravilhoso, dá a mais linda salva de palmas. Isso, mais forte, meu irmão. Declara esse refrão. Vem, Senhor. Você tem que querer isso todos os dias, meu irmão. Não deixa nada te abater. Não permita nada tirar da presença de Deus. Quero ser teu bom perfume, teu jardim particular. Nós temos que querer isso. Nós temos que querer esse particular com Deus todos os dias. Sabe? Se lançar na presença dEle. Meu irmão, o ambiente está favorável para isso. Se lance na presença de Deus, para honra e glória de Jesus. Amém? Amém, povo de Deus. Quem está feliz, levanta a mãozinha. Fala assim, eu estou feliz de estar na casa do Senhor. Cumprimenta o irmão que está do teu lado. Olha para o lado, olha para o outro, atrás. Isso. Dá um bom dia. Para honra e glória de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com tristeza? É com muita? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Isso, nós vamos declarar de todo o nosso coração. Isso. Se tudo está difícil, a multidão não te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Isso, a luta é muito grande. Essa luta é muito grande. Ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Isso. Tenha fé, meu irmão. O que há de vir virá e não tardará. Deus é Deus de promessa. Você vai declarar mais uma vez de todo o seu coração. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falha. Jamais Ele vai falhar, meu irmão. Se a luta é muito grande, é de fazer perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levou suas mãos aos céus e declare. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Sua igreja declara. Não morrerei
não. Não morrerei. Cria nas promessas de Deus. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Aquele que crê faz barulhos para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai cumprir todas as promessas. Creia somente. Amém, povo de Deus. Senta pelo instantinho. A gente vai estar recolhendo 1 ou 2 testemunhos para honra e glória a Jesus. Enquanto isso, nossos irmãos obreiros vai passando com a guia do patrocinador para honra e glória a Jesus. Você que não faz parte desse ministério, meu irmão, se Deus falou contigo, faça, meu irmão. Seja obediente à voz do Senhor. Não relute. Às vezes Deus tem uma bênção para você ali e você está relutando para fazer parte dessa obra maravilhosa que é ganhar vidas, para manter a rádio, para manter a TV. Meu irmão, tudo isso é através do patrocínio da igreja. Amém? Quem for dar o testemunho, é só levantar a mão que o pastor vai ter você. Alguém? Ali? Bom dia, amada. Bom dia. Qual o nome e testemunho, por gentileza? Meu nome é Patrícia. Esse testemunho acho que eu nunca contei aqui. E esses dias eu estava lembrando que eu tinha uma enxaqueca muito forte. E eu tomava um remédio que ele começou até a me dar uns efeitos colaterais. Eu cheguei a conversar com a médica. Falei, olha, doutora, eu estou ficando com a face, o lado da face adormecido, né? E a dor é recorrente. Tal. Aí ela falou, não, tem que continuar tomando. E eu fui tomando esses remédios. Quando eu comecei a vir aqui, né, e participar dos cultos de sexta, de domingo, graças a Deus, nunca mais eu tive esse problema de enxaqueca. O pessoal falava, é porque você vai muito longe, trabalha muito longe. Desde aquela época, graças a Deus, passou, nunca mais senti, não vou sentir mais. Foi tirado, graças a Deus. Arrancou, e eu né, tomei anos. Eu tomei anos, não foi pouco não, foi anos. E esse remédio estava fazendo esse problema, já estava dando esse efeito colateral. E graças a Deus, estou liberta, Amém. Curada. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Jesus é o médico dos médicos, meu irmão. É o remédio perfeito. Lá atrás, nome e testemunho. Bom dia, eu sou da Igreja Capaz do Senhor. Meu nome é Edinália. Faz muitos anos que eu congrego na Igreja Internacional da Graça de Deus. Grandes bênçãos eu tenho. Só que é assim, se eu for dar todos os meus testemunhos, um dia todo vai ser pouco. Eu vou falar só de hoje. Certo. Desde as 6h30 que eu estou andando de ônibus para chegar até aqui. Porque eu moro em Atibaia e eu estou de viagem marcada para 11h30. 11h40. Mas eu tenho que chegar lá antes das 11h. Porque é meia hora, né? Sim. Mas, graças a Deus, cheguei na hora boa, que é a hora do testemunho. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Quem não deu essa semana, guarda o testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Semana que vem, a gente vai estar recolhendo testemunho. Amém? Já já vai ser o principal, meu irmão, que é a palavra de Deus. Que você venha estar com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. O homem de Deus vai estar aqui nesse altar. Tudo que ele falar, meu irmão, fique ligado, preste atenção, não deixe nada te atrapalhar. Dá uma olhadinha no seu telefone para ver se está no modo avião ou no modo silencioso. Para que quando o homem de Deus estiver pregando aqui, não atrapalhar a pessoa que está do lado, para que você venha estar totalmente focado, com o coração aberto, aquebrantado, para receber o pão da vida, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, convido a todos, feche teus olhos, coloca a mão sobre o coração. E isso, apresenta a sua vida diante do altar do Senhor.
Fala, Senhor, eu sou tão dependente de Ti, Pai. Quero sentir o Teu toque, Pai. Quero sentir, meu Pai, a Tua presença em minha vida, Pai. Vem nos tocando, Senhor. Vem nos ungindo com o Seu santo óleo, Pai. Glórias a Ti nós te damos. Adore ao Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. E eu perdido estou sem Ti, Jesus. Prepara, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Nós te entregamos este louvor, Jesus, nesta manhã. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. E eu perdido estou sem Ti. E eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos. Levante suas mãos aos céus, declare isso ao Senhor Jesus, pra te adorar, ó Rei dos reis.
pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei. Exalte o louvor a Ele. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Nós te adoramos, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui, declare eu e eu nada sou sem ti, nada somos sem a tua presença, Jesus. E eu perdido estou sem ti. A igreja declare eu nada sou sem ti. Perdido estou sem eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Declare isso a Ele. Eu nada sou sem ti, nada somos distante de ti, Senhor. Perdido estou sem ti. Diga Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Nosso Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua casa nesta manhã, Senhor.
E nós queremos, Espírito Santo, meu Pai, uma manhã de avivamento. Nós queremos uma manhã, meu Pai, de um derramar especial da Tua presença sobre nós. Nós queremos, meu Pai, estar mais perto de Ti. Nós queremos estar, meu Pai, com o nosso coração ligado a Ti. Nós queremos que o Senhor venha colocar dentro de nós, meu Pai, o fruto do arrependimento. A Tua palavra diz que até para os gentios, o Senhor, meu Pai, os levou para arrependimento, para a vida. Meu Deus, alguma mudança precisa ocorrer, Senhor. Por isso que o Senhor, meu Pai, colocou no nosso coração nesse mês de verificar, meu Pai, as providências que precisam ser tomadas. Nós não podemos deixar, meu Pai, do jeito que está, porque se a Tua obra não está sendo feita, Pai, é porque precisa, meu Pai, fazer os ajustes. Precisa, meu Pai, de haver repreensões. Precisa. A Tua palavra diz que o homem que é repreendido muitas vezes endurece a cerviz, vira uma pedra, já não aceita mais, e será destruído sem que haja cura. De repente, não haverá recuperação para esta pessoa. Pai, que seja um dia hoje de experiência com Deus. Aleluia. Com as mãos levantadas, diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração nesta manhã. Prepara a minha vida, Senhor. Prepara o meu coração. Me ensina. Digam amém. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Eu vou deixar para o final, porque a gente vai fazer o lava-pés. Então, daqui você já vai para casa. Hoje é o dia de lava-pés. Eu até expliquei, né, a importância do lava-pés, que é a preparação. É a preparação para você enfrentar os dias difíceis e também para aquilo que há de vir, né? Então, quer dizer, depois da Santa Ceia, depois que foi ministrada a Santa Ceia, Jesus desceu, fica no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Havia uma sala de jantar muito grande, lá eles participaram da ceia, desceram, e ali logo depois da ceia Jesus fez o lava-pés. Por isso que nós estamos fazendo hoje o lava-pés, que é a preparação para esses dias aí que a gente está enfrentando. Nós começamos no domingo passado falando sobre providências. Quem lembra sobre isso? Para que Deus possa trazer provisão, nós precisamos tomar o quê? Algumas providências. Quando falamos de providência, algumas atitudes precisamos tomar. E não parou não, hoje nós vamos falar sobre isso. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Tiago, capítulo 5, lá no versículo 16. 3 coisas que o Senhor vai nos ensinar, e daqui a gente vai tomar algumas providências aqui. Amém? Quem trouxe seu envelope do dízimo, pastor, quero entregar aqui meu voto, que eu fiz semana passada, devolver o meu dízimo. Bom dia. Ah, pensei que era chuva. Você não é de açúcar não, né? Não sei se você viu mas eu vou falar isso hoje. Irmão, a chuva é um sinal de quem tem o Espírito Santo. Por quê? Porque no dia do dilúvio, eu até enviei hoje uma mensagem, né? No dia do dilúvio, eu acordei com essa palavra hoje, eu vi a chuva. No dia do dilúvio, quando entraram, cadê o pessoal recolhendo? O pessoal do louvor, pode descer lá, ajuda lá também. Isso, para ser rápido. No dia do dilúvio, depois que entraram Noé e a sua família dentro da arca, o Senhor fechou a porta. Acabou. Estava chovendo? Estava chovendo? Muito? Estava. Tinha pontos de alagamento já. Você acha que eles ficaram preocupados com o guarda-chuva aquele dia? Todo mundo correu para se salvar. Todo mundo correu para se salvar. Mas aqueles que chegaram atrasados, quer dizer, caiu a ficha só depois, né? Quer dizer, não acreditaram na mensagem da salvação. E chegaram, irmão, depois, estava fechado. Acabou. Se salvaram? Não, morreram. Naquele dia só salvou 8. Você acha que nesse tempo vai ser diferente? Quantos serão salvos? Muitos ou poucos? Poucos. Porque
Porque ali já foi para nós, já pausado, né? Mas amém, a gente volta tudo de novo. Deixa eu explicar aqui para você, eu pedi para pausar, para você entender, porque no início não estava muito legal, não tinha nem retorno aqui. Só para você entender, essa senhora, ela não podia engravidar. E numa reunião, o pastor foi lá e pediu licença, dá licença um pouquinho aqui. O pastor foi lá e colocou a mão na barriga dela e abençoou ela. É isso que eu quero ensinar hoje a você. A oração do justo pode muito? Pode. Só que a oração do justo, ela só pode ser eficaz quando você também toma algumas providências. O que essa mulher fez? Essa mulher, ela começou a crer no poder de Deus. Porque nos exames começou a aparecer que havia um aborto. A criança não tinha reação, não tinha batimento cardíaco. E ela começou a falar, não, vou esperar mais um pouquinho. O médico já queria tirar, mas ela insistiu, não vou tirar ainda, vou esperar mais um pouco. Mas o médico já tinha visto já que o menino estava morto, a criança, o feto. Mas ela disse, eu vou insistir. E pela insistência dela, Deus operou um milagre. Vamos lá, porque não deu para pausar? Vamos voltar tudo de novo, porque é importante. Isso foi ela, calma. Eu fiquei firme naquela oração que o homem de Deus fez. Ela disse que ia esperar mais tempo para o corpo exprimir, né? Para não ter passado aquele processo assim, de tirar, né? Mas aí no meu coração sempre uma coisa firme, daqui a pouco eu disse assim, tem vida ali. E eu fiquei profetizando, tem vida. Deus, eu quero uma palavra. E abri a Bíblia e caiu na filha de Jairo. Como é que o Senhor diz que ressuscita? Me dá a palavra de ressuscita se o meu está morto na minha barriga. E fiquei uns dias bravo com Deus. Sempre andando, sempre agradecendo. E passou os dias. E os sintomas não passavam, o enjoo não passava. Passou uma semana, muito enjoo, a gente pedindo oração. Falei bem assim para Deus. Eu não sou um sepulcro. Se está morto dentro de mim, o Senhor faz descer. Porque eu não aguento mais estar esperando. Mas eu disse para ela assim, tu só vai fazer a coletagem o dia que tu tiver a certeza, que tu tivesse o último exame comprovado. Cerca de 3 semanas depois de receber a notícia do aborto, Tatiana decidiu se submeter à coletagem, o procedimento para a retirada do feto. Mas, antes disso, ela resolveu fazer uma nova ecografia. E foi nesse momento que Deus surpreendeu a todos. Eu ia fazer a coletagem com ela na terça-feira já. Daí, na segunda-feira, realmente, eu fui no hospital para tentar a ecografia e fui orando. Eu fui orando, Senhor, o Senhor me deu a palavra. Que a filha depois de Jairo, o Senhor vai ressuscitar. Então, me mostra, né, o que o Senhor tem para mim. Eu não sabia como, eu disse assim, Deus, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Daí, a hora que ela bota a ecografia, ela fala assim, Tati, quem é que fez tua eco? Eu disse, fulano, Ju. Então, olha aqui. Ela botou lá no som e mostrou a tela e mexendo pra lá e pra cá. Tá vindo? Eu comecei a chorar assim dele. Tá vindo, Deus disse que estava vindo. Deus disse que estava vindo. Ai, mexendo. Foi coisa de Deus. Ela estava com 11 semanas e alguns dias também, daí foi a continuação. Então, de 8 para 11 semanas. O ponto ali, uma vírgula, né? Não tem lá no ponto final, uma vírgula na história, para continuar mais linda ainda. Ali foram todos os dias, até o fim da gestação, foram dias para a glória de Deus. Dia 26 de abril de 2024, com 40 semanas. Estava com encaminhamento para indução, né? Mas nem precisou induzir. Eu cheguei já direto para ganhar a Martim. Quando eu fico orando, eu sei que milagre, assim, eu também não explicar. Então, a Martim veio para completar nossa família, ela é muito esperta, ela está com 1 ano e 4 meses, correndo, já fala as coisinhas dela, ela é perfeita, é a maravilha dos nossos dias. A palavra de Deus diz que Deus não acende a luz e coloca ela debaixo do velador, né? Ele coloca em cima, para brilhar, para aquilo ali glorificar o nome dele. E é tão bom receber um milagre. É assim, você começa a tocar nas pessoas e diz assim, para sentir o gostinho, que assim, é surreal. Foi maravilhoso, só tenho que agradecer a Deus. Louvar a Deus foi o melhor ainda, sabe? Cantar os louvores e transmitir aquilo tudo. Agora,
Que bonito, né? Vamos aplaudir Jesus. Você não assistiu qualquer testemunho, foi o testemunho. Não sei se você reparou que essa mulher, ela não aceitou o diagnóstico. Ela disse assim, não, vou esperar mais um pouco. No dia da coletagem, que ela ficou mais ou menos umas 2 semanas, com feto morto dentro dela, hein? Qual mulher que faz isso? Só uma mulher que tem fé mesmo. Que o marido falou assim, ó, você só deve fazer a coletagem quando você realmente tiver certeza, quando você estiver em paz. Ela não estava em paz. O coração dela estava desassossegado. E ela pediu uma... Isso aí, tem gente que estava atento. Ela pediu uma... Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra, porque ela ainda não estava, eu não aceito. O senhor precisa falar comigo. E aí Deus deu para ela a palavra de quem? Da filha de quem? De Jairo. Ela falou assim, o Senhor me dá uma palavra de ressurreição e o Senhor não ressuscita meu filho? Porque realmente estava morto. Fez lá o exame. É cardiotopo que chama, né? Eu lembro que quando a Isabelle foi nascer, a gente fez esse exame antes, para saber, porque elas não tinha, a Cecília não tinha o líquido amniótico, né? Que faz a criança ficar viva. Então, da Cecília já tinha secado já. Aí teve que correr para o hospital para tirar, por isso que ela nasceu prematura. Então, fez o cardiotopo. Aí viu que realmente ainda estava batendo ainda. O dela não estava, não tinha sinal de vida. Aí fez o exame, repetiu, não tinha sinal. No dia da coletagem, Deus deu uma palavra, disse, vamos fazer o exame primeiro? A pessoa, se ela vai lá e faz o exame, ela ia tirar o filho? Viu? Porque o médico o médico já tinha feito 2 exames. Agora, não sei se você lembra de uma passagem bíblica, não é a palavra de hoje, da volta da sunamita. Porque a gente fala muito sobre quando Deus usou o homem de Deus para profetizar um filho para aquela mulher. Quem lembra do texto da sunamita? E aí o menino nasceu, lembra que ela fez uma casa para o homem de Deus, um quarto, né? Aí colocou, foi lá, ela foi bem receptiva ao homem de Deus. E o homem de Deus viu que faltava para ela um filho. E aí o homem de Deus abençoou a vida dela. Depois que o menino nasceu, cresceu, estava trabalhando com o pai, ele começou a sentir uma dor de cabeça, do nada. E problema não avisa. Sentiu uma dor de cabeça, e o menino disse, ai, minha cabeça. Ele disse, leva para a mãe. Quando levou para a mãe, a Bíblia fala que ela colocou nos seus joelhos, quer dizer, ela estava sentada no colo, provavelmente, e ali ficou até mais ou menos meio-dia, o menino morreu. E quando o menino morreu, o que essa mulher fez? Eu falo que essa mulher teve equilíbrio. Timóteo, a palavra de Deus fala que Deus nos dá. Deus não nos dá espírito de medo, mas Deus nos dá espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Essa palavra moderação é equilíbrio. São nesses momentos que você não pode se deixar levar, não. Você não pode cair, não. Você tem que ficar firme. E Deus dá para essa pessoa. E Deus deu para ela o equilíbrio, que ela pegou o menino morto, colocou na cama que o homem de Deus dormia. Falou para o marido, prepara o jumento que eu quero encontrar com o homem de Deus. E o marido perguntou, né? Mas por que vai até o homem de Deus? Hoje não é dia de festa, hoje não é dia de culto. Ela disse o quê? Essa igreja é evangélica mesmo? O que a mulher falou para o marido? Não ouvi. Tudo vai bem. Você teria esse equilíbrio para falar? Hein? Essa paz. Não, está tudo tranquilo. Estava tranquilo? Não. Não tinha nada de tranquilidade, não. Ela estava desesperada ali, porque o menino morreu. Mas ela manteve o equilíbrio emocional ali naquele momento, porque ela sabia que não adiantava nada falar com o marido. Ela entendeu que ela precisava falar com o homem de Deus. E ela foi até o homem de Deus. E no caminho, o homem de Deus mandou um auxiliar perguntar, está tudo bem? Ele disse, tudo vai bem. Para o homem de Deus ela falou. E naquele dia o homem de Deus foi lá, foi na casa dela, deitou sobre o menino, e a Bíblia fala que o menino espirrou e voltou à vida. Aí quando você lê mais um pouquinho, lá no capítulo 8, se eu não me engano, a Bíblia fala que o homem de Deus chegou e deu uma palavra para essa mulher. Sai da sua terra e peregrina onde puder e só volta depois, porque vai vir uma fome muito séria aqui. E a mulher largou tudo porque o homem de Deus falou com ela.
Voltou, se não me engano, depois de 7 anos, se eu não me engano. E quando voltou, Deus restituiu para ela com juros e correção monetária. Isso aí um outro dia eu vou falar para você por que aconteceu isso. Mas existem pessoas que elas não escutam a orientação do Espírito Santo através do homem de Deus. Essa mulher poderia ter perdido o filho e poderia ter perdido tudo se ela não ouvisse a palavra que veio através do ministério do homem de Deus. Hoje você precisa parar para ouvir. Então seja uma mulher de fé, igual essa mulher. A oração do justo é eficaz? Sim. O homem de Deus orou, ela engravidou, depois veio a batalha, e a gente não está isento disso, mas ela esperou por uma palavra, e Deus deu para ela. E Deus vai falar com você hoje. Pode recolher? Tiago capítulo 5:16. Vamos entender aqui hoje a palavra. Vamos fazer uma oração antes? Senhor Deus, eu peço para que o Senhor venha abençoar a cada dizimista ofertante. Meu Pai, como ocorreu, meu Pai, com a Tatiana, veio um milagre através de uma oração, depois veio uma luta. E essa mulher, meu Pai, se agarrou-se à promessa. Ela se comportou, meu Pai, verdadeiramente como uma mulher de Deus. Tem pessoas passando por lutas, mas o Senhor não pode cumprir, meu Pai, a Tua palavra, porque esta pessoa colocou outras prioridades na vida dela. Nos ensina, meu Pai, a priorizar, para que o Senhor possa cumprir a Tua palavra na nossa vida. Diga, Senhor Jesus, me ensina a respeitar o Espírito Santo. Amém. Vamos ver o que diz o texto? Tiago 5,16. Toda a sua atenção agora, tá? Se alguém quiser conversar com você agora, fala, irmão, não fala comigo não. Agora eu quero só ouvir Deus agora. Amém? Tiago 5,16. Primeira coisa, o que a Bíblia ensina? Confessai o quê? As vossas culpas a quem? Uns aos outros. Pastor, quer dizer que toda vez que eu errar, eu tenho que falar, eu tenho que procurar todo mundo, falar, ó, fazendo um monte de coisa errada. É isso que a Bíblia está falando? Não, mas você deve procurar. Se você não está acertando, você está repetindo erros na sua vida, você deve procurar uma pessoa para te ajudar. Porque a pessoa não está conseguindo, né, parar com os erros que está cometendo. Você precisa sentar e conversar. Olha, eu não estou conseguindo. Chegou uma vez que uma moça, há muitos anos atrás, uma moça, ela chegou para mim e falou, pastor, posso ter uma conversa com o senhor? Eu falei, pode. Mas, pastor, eu não sei nem como falar, é um assunto meio chato. Eu falei, não, senta aqui. E ela chegou e falou, pastor, eu vou casar, mas eu estou tendo um problema muito sério, eu estou sendo tentado. Eu não posso ver um homem na rua que eu começo a olhar e desejar. Uma moça. Pô, pastor, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo me conter. Eu sinto até vergonha. Quando eu vejo, já estou olhando assim. Quer dizer, e dentro de mim eu estou desejando. Eu fui lá e orientei ela. Um dia Billy Graham falou uma coisa. Olhar é pecado? É? Não, porque você tá passando. Se tiver alguma coisa errada, infelizmente, para você testificar que é errado, você vai passar, você vai olhar, não vai? Você verificou que é errado, o que você vai fazer? Você vai tirar os seus olhos. Billy Graham disse, o segundo olhar é pecado. O primeiro não foi intencional. Às vezes você olhou, mas não foi a sua intenção. Mas o segundo já é. Se você verificou que aquilo é errado, quando você olha pela segunda vez, já é o quê? Já é pecado. Mas não vou falar muito sobre isso aqui, porque tem um tópico aqui que eu vou falar para você aqui, que é importante. Que às vezes a pessoa, ela não consegue, às vezes a pessoa, ela talvez não erra, não é nem por causa da palavra, porque ela tem alguns princípios. Ela entende, não, isso aqui é errado, não, mas você não deve fazer pela palavra de Deus. Pelo Senhor. Não vou olhar aqui não, porque vai que a minha mulher está vendo aqui, né? Meu marido está vendo aqui, o que vai pensar de mim? Não, você tem que fazer isso porque você respeita o Senhor, porque Ele é onipresente. Ele é onisciente, diga amém.
Ele está em todos os lugares. Porque a única pessoa que pode convencer a pessoa do pecado, quem que é? É o Espírito Santo. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, ela vai repetindo aquilo ali, e ela não para, porque essa pessoa mostra que ela não tem o Espírito Santo. Porque se ela tem o Espírito Santo, quando ela erra, ela se incomoda, aquilo pesa, ela não faz mais. Mas se ela faz uma, faz duas, faz três, ela continua fazendo, isso é um sinal que ela não tem o Espírito Santo. Porque se ela tivesse o Espírito Santo ia convencer ela do quê? Do pecado. Mas ela faz porque ela entende que aquilo não é pecado. Se aquilo foi um deslize, qual o problema? Mas ela não tem o Espírito Santo. Porque se ela tivesse o Espírito Santo, eu repito, o que ela faria? Ela não faria. Mas vou falar daqui a pouco sobre isso. Primeiro, confessai as vossas culpas uns. Aí eu falei, o primeiro olhar não é? Porque não foi intencional. O segundo é pecado. Foi isso que eu falei para a moça. Você está sendo tentada, quando você viu que aquilo é errado, você mesmo tem que se doutrinar. Não vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo já está mostrando que é um erro. Então você tem que respeitar a presença do Espírito Santo. Você olhou pela segunda vez, quer dizer, você então quis. Então realmente você aceitou o pecado. Pronto, a partir disso ela conseguiu se aprumar, se ajeitar. E ela conseguiu ter o controle novamente das suas ações. Quem está entendendo? Mas para ela vencer isso, ela tem que fazer o quê? Confessar o pecado a quem? Para uma pessoa de Deus, um representante de Deus. Confessar o pecado não é para um amigo, não. Porque amigo, às vezes, ele vai falar coisa que te agrada. Não, fica assim não, todo mundo faz. Não, você tem que procurar uma pessoa que é representante de Deus. Que vai ter aquele cuidado que você vai falar com ela não vai falar para todo mundo. Eu sempre falo, quando uma pessoa vem falar comigo, eu só falo com Deus. Eu não vou falar com a minha mulher, eu não vou falar com a minha filha, eu não vou falar com meus amigos, porque se você quisesse falar com todo mundo, você falava, pastor, reúne todo o povo aí que eu quero confessar o pecado para todo mundo. Então o pastor tem que ter essa conduta, né? De ouvir a pessoa e levar só a Deus e não para os outros. Primeiro, você está numa batalha, confessai as culpas uns aos outros. Há momentos que você precisa procurar alguém para você vencer uma batalha que você está enfrentando. Segundo, e orai uns pelos outros. É a oração da intercessão, é muito importante. Para quê? Por que eu tenho que confessar o meu pecado para alguém? E por que eu tenho que orar pelos outros? Por quê? Para que... Vamos ler direito. Tudo tem um porquê e um para quê, né? Para quê? Para que sareis. Existem pessoas que elas não conseguem melhorar se ela não conversar com alguém e se ela não pedir uma oração. Às vezes tem que pedir oração. Ela sozinha não está conseguindo vencer. Senão ela não vai se curar. Senão ela nunca vai melhorar. Quem está entendendo a palavra? Mas o que eu quero falar é essa parte aqui. A oração feita por quem? Por um justo. Pode muito em quê? Em seus efeitos. A oração que o pastor Dani, eu conheço esse pastor, a oração que o pastor Dani fez por essa mulher, fez com que essa mulher engravidasse. Ela não podia engravidar, já estava casada há muito tempo. E aquela oração fez um grande milagre. O dia que veio uma luta, essa mulher foi lá e parou para ouvir novamente a palavra do homem de Deus. A oração do homem de Deus pode muito? Pode ajudar muito? Se essa semana eu pegar para orar por você e separar mais 7 pessoas comigo, para orar por você, cada um vai orar por uma coisa. Você acredita que essas orações que a gente vai fazer essa semana vai poder te ajudar bastante? Tem gente que não responde, parece que a gente está falando com a parede. Você acredita que se eu orar por você e pedir mais para 7 pessoas de Deus, que eu sei que tem boa reputação, orar por você essa semana, cada um por alguma coisa, por alguma área da sua vida, você acredita que Deus pode fazer muita coisa por você?
Então, se eu fizer, vai valer a pena? Então, deixa eu te orientar uma coisa. Talvez essas orações não vão funcionar para você. Porque você tem que tomar primeiro algumas providências. Porque senão vai ser tempo perdido. Eu vou orar e vou juntar mais 7 pessoas de Deus que eu conheço. E cada uma delas vai orar por uma área da sua vida. Durante uma semana. Vai apresentar mesmo. A Bíblia fala porque se você tiver algum problema... E, pastor, eu estou passando uma luta aí, não está sendo fácil não. Manda para mim pelo WhatsApp essa semana, que eu vou apresentar em oração. E se for a área que eu não vou orar, eu vou pedir para alguém orar, eu vou repassar, não vou falar seu nome. E aí eu só vou falar, essa pessoa está pedindo por essa área aqui. Cada pastor vai orar, vou pedir para uns homens de Deus aí que eu conheço, para durante uma semana orar por você aí. Vai ser a área específica. Mas se você não fizer algumas coisas antes, esta oração não vai funcionar. Não vai. Na Bíblia, Deus colocou algumas coisas que você deve fazer primeiro. Eu gosto de dar essa mensagem, eu sempre falo, igual receita de bolo. Receita de bolo tem que seguir a risca? Hein? Se colocar o ingrediente que tem que colocar primeiro no último, vai dar certo? Não? Porque bolo é assim, você pega a farinha de trigo, aí você vai lá, taca os ovos lá, eu acho que a quantidade que você quiser. Não? Tem a quantidade certa? Tá. Aí você vai lá e coloca fermento já, né? Tá errado? O bolo é meu. Eu vou fazer e você vai comer. Quem vai comer o bolo? Só uma pessoa. Obrigado, viu, irmã? Essa ama o pastor mesmo, viu? O bolo vai sair? Não tem que seguir a risca? O que coloca primeiro para fazer o bolo? Tem gente que não está na concordância, não. Qual é o primeiro ingrediente para fazer um bolo? Os ovos é primeiro? Mas tem que colocar o ovo... Tem que quebrar aí? Ou é colocar o ovo? Coloca o ovo. Depois do ovo faz o quê? Açúcar. Aí tem que bater. Aí depois a farinha. Hã? O óleo, a manteiga. Eu não sei não. Vocês não sabem fazer bolo não. Mas vamos voltar aqui para você entender. Então quer dizer que tem que seguir a risca, não tem? Irmão, na Bíblia também existe coisas que Deus colocou que tem que vir em primeiro lugar. Tem muita gente fazendo muita coisa e aquilo que deveria fazer primeiro, como prioridade, não está fazendo. Primeiro que a Bíblia ensina aqui, vamos ver? Lá em Mateus 5:23. Vamos correr porque o horário passa aí. Mateus capítulo 5, versículo 23. Já vou começar a ler, gente. Não posso demorar muito, não. E quem está com a Bíblia aí, pega a caneta. Acredito que eu já preguei isso aqui uma vez, mas talvez você não prestou atenção. Portanto, olha as providências que você tem que tomar. A oração do justo, ela é eficaz. Quando uma pessoa de Deus vai lá e intercede por você, te ajuda em oração, Deus pode fazer muito milagre. Muita coisa pode ser resolvida. Mas, para que Deus ele venha fazer a parte dele, você tem que fazer a sua primeiro. Aí ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta aonde? Ao altar. E aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. O que é oferta? Oferta não é só aquilo que você dá aqui na igreja para manter a obra de Deus. Oferta é muita coisa. Orar é uma oferta, porque para orar você vai ter que deixar de fazer algumas coisas, passear e tirar aquele tempo para Deus. Você não está ofertando para Deus? Orar é fácil ou é difícil? Tem evangélico aqui, gente? Tem. Orar é fácil ou é difícil? Hã? Você sabe o que é oração, né?
Orar é fácil ou é difícil? É, porque se fosse fácil, você faria todo dia. E toda hora. Não é verdade? Tem até uma brincadeirinha que tem uma vez que um pastor até brincou que tem gente que fala, pastor, eu só ando em oração. O indivíduo, ele vendia plano de saúde, e aí ele dizia assim, olha, eu tenho Sul América, 1000, eu tenho também Porto Seguro, Xalabaxanda. Eu vou, o que você está fazendo? Não, eu estou falando em línguas. Não, você está precisando de um tratamento, né? Quer dizer, ele achava que tudo que ele tinha que falar, ele tinha que falar em línguas estranhas. Pô, ele estava vendendo plano de saúde. Calma, isso aí é uma vida com Deus que você tem que ter no seu particular também. Diga amém. Porque tem gente que não é da mesma fé, não vai entender o que você está fazendo. Bom, o que é oferta, pastor? Oferta, qual que é a maior oferta que você pode dar? A sua vida. A maior oferta que você pode dar para Deus é a sua vida. A alma é a coisa mais preciosa, não é isso? Se você ler Provérbios capítulo 5, se não me engano, ou é 6, a Bíblia fala que a prostituta, ela anda à caça de uma alma preciosa. A prostituta, a pessoa que está seduzindo uma pessoa, ela não está procurando qualquer pessoa, ela está procurando uma alma preciosa. Aquela pessoa que está querendo estar com Deus, mas o diabo quer ceifar ela. Quer trazer ela de volta para o mundo. Então a alma é uma coisa preciosa. Deixa eu contar uma história que até o missionário contou uma vez. O missionário morava numa casa e as crianças eram tudo pequenas. E o missionário comprou um triciclo. Quem conhece essa história? Algumas. 30%. E o missionário comprou um triciclo. Ele sabia que tinha um garoto lá, que ele gostava de andar pelas casas aí e levar as coisas do quintal. E um certo dia, o triciclo sumiu. E o missionário sabia quem tinha sido. Tinha sido um rapaz. Passou-se anos, o missionário não falou nada. Era um menino, né, da bagunça, roubava as casas por aí. Mas teve uma vez, depois, há muito tempo, o rapaz já era grande, já. As crianças do missionário, né, criança, né? Os meninos já era tudo de maior. Esse rapaz foi bater na casa do missionário. O missionário foi lá, foi atender ele. Tudo bem, amigo? Sou missionário, tudo bem? O senhor lembra de mim? Lembro. Conheço você desde pequeno. Sou missionário. Eu preciso falar com o senhor. Foi o que aconteceu? Sou missionário. O senhor lembra que há muito tempo atrás, o senhor tinha um triciclo aqui no quintal e sumiu. Ele disse, eu lembro. Sumiu, né? Sumiu. Eu quero confessar uma coisa para o senhor. Foi eu que peguei. Ele falou, eu sei. Mas isso aí já passou. Ele falou, não, mas eu precisava vir aqui. Mas por que você veio? Depois de tantos anos você veio aqui? Pois bem, eu estava na igreja evangélica ali, e o pastor estava pregando a palavra, e o pastor fez um apelo para quem quisesse entregar a vida para Jesus. E eu tomei a decisão de entregar a minha vida. Quando eu fui na frente, o pastor disse assim, você quer entregar a sua vida para Jesus, mas Jesus não quer aceitar a sua vida, não. Ele falou, mas por quê? Porque você roubou algo e até hoje você não se acertou. Você precisa se acertar primeiro. Porque tem gente que quer entregar a vida, mas ela não se acerta. Jesus não pode querer, Jesus não vai poder receber a sua vida se primeiro você não se acertar. Quem está entendendo? E às vezes você precisa se acertar com alguém. Ajustar as contas com alguém. Aí o missionário, não, rapaz, você está perdoado. Pode ir lá. Quando ele chegou na igreja, o homem de Deus estava ligado com Deus. O homem de Deus disse, agora sim. Mas do jeito que você estava, Jesus não podia te aceitar. Quem está entendendo a palavra? Jesus disse, vinde como estás. Mas não permaneça do jeito que veio. Porque às vezes a pessoa quer permanecer, né? Ela veio e ela acha que ela pode continuar do jeito que está. Né? Não, você veio de um jeito, então chegando aqui você tem que ouvir a palavra e ter uma mudança na sua vida. Então Jesus falou o seguinte, portanto, se trouxeres o quê? Seja uma doação na igreja, seja para você se dedicar na obra de Deus,
seja para você entregar até a sua vida para Jesus, uma oração. Jesus disse assim: portanto, se trouxeres uma oferta, você está querendo oferecer algo para Deus? Aí a Bíblia fala, mas aí você lembra de que teu irmão, não é nem você, você lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Agora vem um versículo importante, 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Deus não falou, então desiste. Não. Deixa lá, o Senhor vai aceitar. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai. Deus mandou você ir? Hã? E vai e reconcilia-te. O quê? Grifa essa palavra aí primeiro, na sua Bíblia. Lembra da receita de bolo? Tem coisa que vem primeiro. Tem gente que está deixando isso para depois. Não, depois eu vejo. É porque eu estou numa campanha de jejum. Eu estou numa campanha de oração. E não vai adiantar nada. Esquece, porque você precisa resolver essa questão primeiro. Eu sempre falo, questões espirituais Deus resolve. Questões pessoais você resolve. Tem gente que quando está com problema com alguém, vai falar com os outros. Fala com a pessoa. Não é melhor? Tem gente que fica falando para os outros. Talvez alguém tenha aqui salão de cabeleireiro, mas salão de cabeleireiro é onde sai mais fofoca. Sai ou não sai? Meu Deus, sai fofoca. O povo gosta de falar. Fala ou não fala? Fala, irmão. Ali a pessoa que está trabalhando ali tem que ser psicólogo, tem que dar palavra. Não é bem assim não, que você está falando. Porque ali a pessoa fala, nossa, eu não estou aguentando meu marido. Porque se você está com problema com seu marido, não é melhor você falar com ele? Do que ficar falando para os outros? Verdade ou não é? Fala com a pessoa. Porque a Bíblia fala que se você tem um problema com o teu irmão, deixa o que você está fazendo, porque desse jeito Deus não vai receber. Você vai e faz o que primeiro? Reconcilia com a pessoa primeiro. Resolve o problema com a pessoa primeiro. Não é isso que a Bíblia diz? Depois eu resolvo? Deus não vai receber a tua oferta. Talvez você esteja orando, você esteja se esforçando, e você não está vendo um resultado, porque você sabe que tem algum problema que você precisa resolver e você não está resolvendo. Primeiro você resolve o problema com a pessoa. Depois Deus recebe o que você está fazendo. Esses dias um amigo falou assim, que estava orando por um familiar, estava ele e a esposa orando, Senhor Deus, abençoa minha família, abençoa fulano de tal, a mulher travou. Aí ela veio falar com ele assim, olha, quando você ora por essas pessoas, eu não vejo a hora dessa oração terminar. Ele falou, nossa fulano, mas por que? A gente está orando por essa pessoa. Ah, não sei o que acontece, parece que o demônio toma conta de mim. Olha que a pessoa falou isso mesmo. Parece que o demônio toma conta de mim, meu coração fecha, eu não aceito. Eu não gosto quando você ora por essas pessoas. Quer dizer, provavelmente na vida dessa pessoa tem coisa que Deus não está fazendo. Que até na oração, que a pessoa está lá orando, que deve orar, não é isso? Ela não está aceitando. O coração fecha. A pessoa já fica bloqueada, ela já sai da presença de Deus. Como que pode isso? Na oração. O homem disse, mas vem cá, a gente está orando junto por essa pessoa. Até na oração você se sente mal, eu não gosto. Até falei para ele, quer dizer, às vezes a pessoa Deus não está abençoando, porque essa pessoa está fazendo muita coisa, mas aquilo que tem que fazer ela não está fazendo. Então a Bíblia fala, então, quando você quiser um resultado, porque Deus não vai aceitar nada, nem oração, nem a sua vida. Se você sabe que você tem um problema com alguém e você não resolve, a Bíblia fala que não adianta você querer continuar fazendo, é melhor você parar. Para, deixa a oferta no altar, vai e reconcilia, faz o quê? Em que momento? É prioridade, não é isso? Quando fala primeiro não é prioridade? Prioridade é isso. Resolve o problema primeiro com a pessoa.
Não adianta você deixar para depois, porque tudo que você está fazendo é inválido. Resolve primeiro. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois, isso é a Bíblia, e depois vem e apresenta o quê? Aí Deus vai aceitar. Tem muita gente aqui que às vezes não está vendo o resultado por causa disso. Está deixando para depois. Ah, depois eu vejo. Antigamente não tinha WhatsApp, né? Mal tinha telefone. E às vezes para você resolver o problema com a pessoa, você tinha que falar pessoalmente com a pessoa. Quem é dessa época aí? Eu já estava na igreja, não tinha telefone. Não tinha nem bip naquela época. Se você quisesse falar com a pessoa, você tinha que falar pessoalmente. Você tinha que esperar o dia para encontrar aquela pessoa para falar com ela. Era uma tortura. Era uma tortura. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que realmente é de Deus, ela quando olha para essa palavra aqui, ela tem respeito. Tem muita gente que se tem algum problema, se a outra pessoa não for, meu irmão passa semanas, não, eu não dou o braço a torcer, não. Ih, esquece. Isso é um sinal que você não tem o Espírito Santo. Isso é um sinal que você ainda não nasceu de novo. Se você tem dificuldades para pedir desculpa ou perdão para alguém, estando errado ou não, a Bíblia fala que você ainda não tem o Espírito Santo. Você ainda não nasceu de novo. Você ainda não teve encontro com Deus ainda. Infelizmente não teve. Por quê? Porque olhando para esta palavra, você diz, peraí, se Deus está falando que eu tenho que fazer isso em primeiro lugar, eu vou fazer. E aí ele fala mais, versículo 25. Sério, hein? Concilia-te quando? Depressa. Porque você vê que eu estou pregando isso aqui hoje, tem gente que fala, tem que fazer, né? Você acha que vai fazer? Não vai. Tem gente que vai estar ouvindo essa palavra, para ela tanto fez, tanto faz. Mas você vai ver o resultado disso na sua vida, porque essa palavra aqui não vai mudar. Se Deus mandou você fazer isso primeiro, é primeiro. Digo amém. Tem algum assunto que ocorreu que você se magoou, se chateou, vai e resolva. Sendo sua culpa ou não, fala, fulano, olha, se você ficou chateado com alguma coisa, você me perdoa. Isso não é ser fraco. Isso não é fazer a outra pessoa ser melhor. É você ser inteligente. Porque às vezes não é nem você que tem alguma coisa contra a pessoa, é a pessoa. Ela colocou na cabeça que você é mau, que você não presta. Tá falando, olha, se você tem alguma impressão ruim ao meu respeito, então você me perdoa. Porque você vai ficar mal. Porque Deus não vai aceitar o que você está fazendo. E Deus mandou você reconciliar com essa pessoa em quanto tempo? Igual a irmã falou, agora. Depressa. Tem que ser rápido. Concilia-te depressa com teu adversário. Eu não sei se é a linguagem de hoje, tem como colocar para mim? Vamos ler o 24 na linguagem de hoje também. 23. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer o quê? E vai fazer as pazes com seu irmão. Não adianta você, Deus recebe, Senhor, vem. Deus não vai responder. Primeiro Deus está falando, ó, deixa ali e vá logo fazer as pazes com teu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. 25. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo. Antes de chegarem lá. Porque depois de chegar ao tribunal, você será entregue a juiz, o juiz entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia.
Você vai ficar preso a uma situação que talvez nunca mais você vai sair. Porque Deus deu tempo para a pessoa, mas ela não quis resolver. Ela protelou, ela foi, sabe? Ela foi deixando o problema se avantajar. Não, resolve logo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, se você tem algum problema, você quer que a oração seja eficaz, se você tem algum problema com a pessoa, resolva. Segunda coisa que Deus falou que tem que colocar primeiro, Mateus capítulo 6, lá no versículo 33. Tem alguns versículos que a Bíblia fala que tem que ser colocado em primeiro lugar. 6:33. Mas buscai o quê? Grifa aí a palavra primeiro. Tem vários versículos assim. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus, não é a bênção de Deus. Tem gente que coloca primeiro a bênção de Deus em primeiro lugar, não o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. E o que mais? E a sua justiça. O que é a justiça? É aquilo que agrada a Deus, é a vontade de Deus, não a sua. Em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. É a consequência quando a pessoa coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Domingo passado foi Santa Ceia. Hoje também teve chuva, mudança de temperatura. Puxãozinho de orelha, pastor? Não, eu estou citando a Bíblia. É muito bonito o Dia das Mães, ver a família unida. É bom. Mas se você não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, nada na sua vida vai ser acrescentado. Essa semana, algumas pessoas até deram satisfação, pastor, eu não estive porque realmente eu não consegui. Algumas até chegaram a confessar, pastor, eu não vim por causa da chuva. Foi por causa da chuva, irmã. Ai, pastor, porque onde eu moro, na minha porta não tem nem cobertura. Se eu sair, eu já me molhava toda. A senhora faltou na Santa Ceia? Faltei. Não, vou falar. Não. Eu falei, não, é sério. Pastor, mas o senhor também, imagina só, irmão, eu vi aqui senhoras com criança recém-nascida aqui domingo, que não faltou no culto, apesar da chuva. Às vezes a gente quer que Deus acrescente algo na nossa vida, só que nós não colocamos como prioridade o reino de quem? O reino de Deus. Qualquer coisa que você coloque como prioridade, se não for o reino de Deus, Deus não vai poder acrescentar. Aqui a gente fala, gente, quarta-feira nós vamos orar pela família. É importante orar pela família? A palavra de Deus fala que aquele que não ora pelos seus, negou o quê? E é pior do que? Aí a pessoa escuta, é verdade, pastor. É verdade, tem que orar mesmo. Chega quarta-feira, a pessoa está? Não. Outra coisa é prioridade. Se a palavra que você está ouvindo, que a Bíblia fala, você tem que colocar primeiro o reino de Deus. E a vontade de Deus em primeiro lugar. E você vai ver que as outras coisas vos serão o quê? Vos serão acrescentadas. Você tem que ver o que você está colocando como prioridade. Porque às vezes você está colocando muita coisa como prioridade e aquilo não é prioridade. Eu até conto um caso de uma senhora que me pediu para me orar pelo emprego dela. Pastor, ora porque eu estou desempregado. Eu orei. Quando eu orei, ela veio, pastor, arrumei emprego. Sumiu da igreja. Certo dia eu estava com o filho do missionário, ele foi me visitar na cidade, e nós fomos almoçar. Quem estava trabalhando lá? A irmã. Falei, nossa irmã,
É aqui que a senhora trabalha? Falei, pois bem, não te vi mais na igreja, foi culpa do senhor. Além da pessoa não ter, além da pessoa, né, não colocar Deus em primeiro lugar, ainda não tem temor, não tem nem respeito, irmão. Foi culpa do senhor. Foi culpa minha? É, porque o senhor orou tão forte que eu arrumei um emprego que não dá nem para ir para a igreja. Você acredita que a mulher falou isso para mim? Irmão, a gente escuta cada coisa. Eu falei, mas que hora que a senhora entra no trabalho? Ah, eu só trabalho de tarde. Eu falei, mãe, mas tem culto de manhã. Ah, mas eu acordar muito cedo, aí eu fico cansada. Eu falei, tá certo. Eu falei, entendi. Ela marcou nosso pedido, saiu. Eu falei, olha só. Puxa vida, que triste. Aí o filho do missionário falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Falou, pastor, sabe por que ela não vai na igreja? Foi porque ela trabalha. Ela falou, não, porque Deus não é prioridade. Porque Deus, se Deus fosse prioridade para ela, ela arrumaria tempo, sim ou não? Arrumaria. Se Deus fosse importante para ela, ela colocaria Deus em primeiro lugar, porque ela saberia que quem deu para ela, quem abriu as portas foi Deus, e para que ela permaneça no trabalho também é Deus. Irmão, eu voltei lá, ela não estava trabalhando mais lá, não. Ela esqueceu que o mesmo que exalta também abate. Porque às vezes a pessoa esquece, né? A pessoa busca a Deus até a hora que está tudo bem. Depois que está tudo bem, ela acha que não precisa mais. Coloque Deus em primeiro lugar. Talvez você está colocando outras coisas como prioridade. Uma senhora levava o filho pequenininho para a igreja. E quando chegava no culto, o menino começava a chorar. Ah, mãe, não quero ficar. Ah, mãe, me leva para o shopping. Ela saía da igreja e levava o menino para o shopping, participar do culto. Fazia a vontade do menino. O menino era pequeno. Aí tinha dia que, vamos para a igreja. Ah, não quero ir para a igreja. Tá bom, filhinho. E ela fazia a vontade do menino. Chegou um dia que esse menino ficou doente. Muito doente. Ela ia para o culto? Ia. De manhã, de tarde e de noite. Aí teve tempo. Que ela começou a buscar, né? Que o menino estava internado no hospital, doente. E aí ela teve que buscar muito. Mas o menino morreu. Ela ia para a igreja, fumava. Não tomava aquela decisão de buscar Deus de verdade. Sempre colocando Deus para... Ela ia porque era um ambiente bom, Deus a abençoava, Deus até abençoava ela em algumas coisas, mas a vida não mudava não. Porque ela colocou alguém como prioridade, não faz isso. Porque o que você tem por causa de Cristo. E o dia que você colocar Deus de escanteio, o dia que você colocar Deus como não prioridade da sua vida, esquece, irmão. Aí Deus levou o menino. Ela chorou, ela não entendeu, até que passando o tempo, Deus falou para ela, você colocou isso como prioridade. Buscar primeiro o quê? Então coloque Deus como prioridade. Primeiro vem Deus, irmão. Outra coisa que Deus fala como primeiro. Durante a semana eu vou recapitulando. Vamos lá para Mateus, capítulo 7, versículo 3. Durante a semana eu quero recapitular essas coisas que nós estamos falando. Existe coisa que está vindo primeiro, não está? Se você quer uma resposta de Deus, o que eu tenho que fazer primeiro? Já vou orar com você. O que eu tenho que colocar em primeiro? Se você quer uma resposta de Deus, o que você tem que fazer primeiro? Reconciliar. Porque vai chegar um dia
que você vai procurar Deus, você não vai encontrar. Antigamente os carros eram tudo a álcool, né? Difícil de pegar de manhã, não era? Quem teve carro assim? Que para ligar de manhã, e aí você vai lá, eu não vou, né? O carro fica... Não é assim? E aí não vai mesmo, né? Aí eu quero ir, o carro, não vou, e não vai não. Aí você tinha que esquentar o carro até ir. Assim é a vida, irmão. Se você não cuida primeiro, se você não coloca como prioridade... Então, primeiro, se você tem algum problema, verifica. Se tem algum problema, Deus não está te respondendo porque você não reconciliou com o teu irmão. Vai depressa. Se você quer que Deus acrescente algo na sua vida, a palavra de Deus fala, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 7,3 diz assim, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? E não vês a trave que está onde? Deus fala, mas por que você está reparando no argueiro que está no olho do teu irmão? Você está vendo o defeito que está no teu irmão. Versículo 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Tira o quê? Tira primeiro o quê? A trave do quê? A trave do teu olho. Olha isso. E então cuidarás em tirar o argueiro do olho do quê? Então você não consegue mudar a sua vida. Você não consegue ter uma mudança de vida enquanto você estiver julgando os erros dos outros. Então primeiro você tem que consertar o seu. Primeiro você verifica como que você está. Porque às vezes a pessoa já foi chamada a atenção várias vezes. E às vezes a pessoa já endureceu. Eu até coloquei aqui, ó, Provérbios 29:1. Vamos ver o que diz a Bíblia? Vê a versão para mim. NBV. O homem que é corrigido quantas vezes? Muitas vezes. E não muda o quê? E não muda seu comportamento. O seu comportamento errado será derrubado violentamente. De repente. E não haverá o quê? Tem gente que infelizmente, irmão, não está conseguindo se recuperar mais. Caiu e não está se levantando mais. Mas por quê? Porque esta pessoa já foi corrigida quantas vezes? Inúmeras vezes. Pelo comportamento errado, mas a pessoa não aceita. Mas por que a pessoa, quando ela é repreendida, ela não aceita a repreensão? Porque essa pessoa ainda não tem o Espírito Santo. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, quando ela é repreendida, e ela sabe que errou, ela se conserta. Mas quando a pessoa ela fica aborrecida, ela fecha a cara, ela não aceita, porque essa pessoa ainda não teve encontro com Deus. Olha o que diz a palavra lá em João 16, versículo 7. Evangelho de João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não é isso? Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então a Bíblia fala que Jesus teve que voltar ao céu, ele mandaria um outro Consolador, é o Espírito Santo. Qual que é a função do Espírito Santo? Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Convencerá o mundo do pecado. O que mais? Da justiça. E o que mais? Irmão, só tem uma pessoa que convence uma pessoa do erro. O Espírito Santo. Quando você vê uma pessoa que ela está errando e ela não se conserta, mas por que essa pessoa não melhora? Porque ela não tem o Espírito Santo.
O Espírito Santo é a única pessoa que convence o homem do pecado. O pecado tem 3 coisas que a pessoa tem que fazer. O pecado, quando a pessoa comete o pecado, ela tem que se convencer que aquilo é pecado. Porque tem gente que tem princípios. Não vou fazer isso aí porque é errado. Não vou fazer porque o Espírito Santo me convenceu que isso é pecado. Quem está entendendo? Tem gente que não faz, irmão, porque tem princípios, mas ainda não teve um encontro com Deus ainda. Ela peca por causa disso. Quem convence a pessoa que aquilo é pecado? O Espírito Santo. Tem gente que você fala, fulano, não pode ficar fumando, não. Não, eu sei que é errado, mas eu estou fazendo mal só para mim mesmo. Ele entendeu? Porque ele fala que não vai fumar porque ele não quer prejudicar os outros. Não vou fumar porque é pecado. Porque o Espírito Santo me ensinou que isso é pecado. Eu não vou fumar por causa disso. Eu vou mentir não é porque eu não quero prejudicar os outros. Eu não vou mentir porque o Espírito Santo me ensinou que isso é o quê? É pecado. Irmão, se o Espírito Santo convence a pessoa que tal coisa é pecado, ela vai continuar fazendo. Pastor, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela erra? Erra. Pode acontecer de errar? Pode, não? Pode, mas ela não permanece no erro. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo convence a pessoa, você está fazendo coisa errada. Você tem que parar com isso. Mas a pessoa que erra, ela continua fazendo porque ela ainda não tem o Espírito Santo. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo, quando vem, convence o mundo do pecado, do que mais? Da justiça e do juízo. Então primeiro a pessoa se convence, estou convencido, fulano. Eu aprendi que isso aqui é pecado, não vou fazer. Isso aqui não agrada a Deus. Segunda coisa para a pessoa largar o pecado, ela tem que admitir. Tem gente que não admite, né? Não, então eu errei, eu sei que estou errado, mas fulano, eu fiz por causa do fulano. Tem gente que é assim. Mas por que você errou? É porque fulano me provocou. Eu fiz porque fulano me levou a fazer tal coisa. Ele não admitiu que eu errei dele. Ele sempre quer jogar a culpa em alguém. Então, para a pessoa que realmente tem o Espírito Santo convence a pessoa que é pecado, leva a pessoa a admitir que ela errou, diga amém, e convence que ela errou. Não, eu errei, está errado. O que eu fiz não devia ter feito. Então ela se convence que aquilo é pecado, ela admite e ela confessa. Diga amém. Então tem 3 coisas que o Senhor lhe ensinou hoje. Tome algumas providências. Primeiro, se você quer que Deus atenda a sua oração, primeiro resolva os problemas pessoais. Se você tem que resolver. Segundo, colocar Deus em primeiro lugar. Talvez você tenha outras prioridades. Terceiro, veja o erro que você tem. Você quer apontar o dedo para um monte de gente aí, mas você não está vendo seus erros, suas falhas. Senão Deus não vai te abençoar, não. Vamos orar? Fica de pé. Você ficou bastante tempo sentado aí. E nesse frio aí, se fica sentado, dorme. Isso. Bom, não endurece a cerveja, não. Se Deus já mostrou para você um mau comportamento, uma atitude errada, não, pastor, tem certas coisas que eu preciso parar. Eu me acostumei, porque o ser humano vai acostumando, irmão. E o erro começa a fazer parte da vida da pessoa. Ela vai fazendo de um jeito, ela vai achando que é normal. Vai achando que é normal, alguém tem que frear a pessoa. Toda vez que Deus colocar alguém e chamar a sua atenção, glorifica a Deus por isso. Porque Deus viu que se você continuar do jeito que você está fazendo, Deus não vai aceitar o que você está fazendo, não, porque você está fazendo tudo errado. Quem está entendendo? Há muitos anos atrás eu li a palavra sobre o prumo. Quem já trabalhou em construção? O prumo serve para quê?
para alinhar a parede, que você lá, meu pai é pedreiro, construtor. Eu vi o meu pai lá, meu pai levantava a parede e daqui a pouco ele colocava o prumo. Aí ele vinha lá com a, como que fala lá? A colher de pedreiro. Colocava o nível, aí colocava o prumo. Eu ficava vendo meu pai fazendo aquele. Aí o curioso foi, pai, por que tem que colocar isso? Senão a parede sai torta, meu filho. Eu estou fazendo aqui, estou levantando a parede aqui, eu não estou vendo. Irmão, existe o prumo de Deus, você nunca leu na Bíblia? E essa palavra para você se aprumar. Porque não adianta você tá fazendo muita coisa, mas existe coisas que você tem que colocar em primeiro lugar. Pastor, nada acontece. É porque Deus não é prioridade para você. Pastor, você viu fulano errando? E os seus erros? Porque talvez você está fazendo coisa que você acha que não é pecado. A Bíblia fala, tira todo embaraço. Amém? Existe coisa que não é pecado, mas te atrapalha. Eu não preciso ficar falando aqui o que é, o que não é. Você sabe. Então comece a fazer diferente para que Deus possa abençoar você. Coloca a mão no seu coração. Jesus, eu preguei hoje para ensinar a tua igreja, o teu povo, Pai, o que são prioridades. E algumas providências precisam ser tomadas. Tem gente, meu Pai, que já se acostumou a estar na tua casa há muito tempo, mas se acostumou, meu Pai, em ter uma conduta, um comportamento errado. Mas hoje essa palavra é como um prumo, para que esta pessoa, meu Pai, não continue torto, porque a tua palavra diz que o Senhor endireita os caminhos tortuosos. O Senhor não quer que essa pessoa continue fazendo do jeito que está fazendo. Está errado. Se temos problemas pessoais, o Senhor disse, primeiro, vai, reconcilia, resolva esse problema com esta pessoa, depois venha e eu vou receber a tua oferta. O Senhor também diz que devemos colocar em primeiro lugar também o reino de Deus e a sua vontade. E as demais coisas aí sim serão acrescentadas. Tem gente procurando resolver muitas coisas e não está resolvendo nada. Porque aquilo que ela deveria colocar como prioridade, ela está deixando para depois. A igreja, a obra de Deus, a vida com Deus não pode ser colocado para depois, Senhor. Outros estão vendo o erro dos outros, mas não está corrigindo os seus próprios erros. Já foi, meu Pai, chamado a atenção acerca de um comportamento errado inúmeras vezes. Mas essa pessoa nunca parou, Senhor. A tua palavra diz que poderá haver um problema de repente. E para esta pessoa não haverá mais recuperação. Nós tomamos hoje, por exemplo, o testemunho da Tatiana, Senhor. Essa moça respeitou a tua palavra e a oração que o homem de Deus fez por ela surtiu efeito. Mas essa mulher se examinou e ela viu tudo o que precisava fazer, Senhor. E ela pôde falar com o Senhor abertamente porque ela não tinha pecado. Ela colocou o Senhor como prioridade, ao ponto de falar, enquanto Deus não me dá uma palavra, eu não vou tomar nenhuma decisão. E ela conseguiu, meu Pai, ter a resposta do seu milagre. Senhor,